Então, começamos a gravação. Bom dia a todos. Eu estou aqui mostrando nessa transparência, a gente está continuando o estudo dos refletores, duplo refletor clássico, circularmente simétrico, né? Duas geometrias, a Cassegrain e a Gregoriana. A Cassegrain possui como subrefletor um hiperboloide, formado por um hiperboloide, enquanto que a outra é um elipsoide. E aí, mais uma vez, vamos analisar essa antena utilizando o método da abertura. Para isso, a gente precisa achar o campo da ótica geométrica na abertura da antena. É basicamente o que a gente já fez antes. Só que aqui tem um problema adicional, que é justamente o trecho que vai do subrefletor até o refletor principal. Como utilizar conceitos de ótica geométrica para rastrear o campo nesse trecho. E a gente, bem rapidamente, bem superficialmente, a gente viu como fazer esse rastreamento de raios usando conceitos de ótica geométrica, essa fórmula em vermelho, que serve para qualquer frente de onda TEM. Você conhece o campo numa certa posição S, medida ao longo da trajetória ótica, sabendo o campo na posição S igual a zero, a posição original, a posição de referência, a distância S percorrida até a nova posição e os raios de curvatura da frente de onda na posição inicial, na posição original. Tá? Isso é visto com muito mais detalhes, com muito mais rigor na matéria de métodos em altas frequências, que é ministrada pelo professor Cássio. Aqui a gente viu isso bem rapidamente, e o caso particular que nos interessa na aula de hoje é esse daqui, ó, quando a frente de onda é esférica. Então, se você tem uma frente de onda esférica e conhece o campo por uma certa distância, num certo raio R, que eu defini como sendo a posição S igual a zero, R mais S depois, quando a esfera tem um raio R mais S, o campo é dado por essa expressão. Ou seja, depende do raio de curvatura na posição original, da distância percorrida e das características do campo na posição original. Tá? Então a gente vai precisar desta equação para rastrear o campo até chegarmos na abertura da antena. E um caso particular, mas a gente não precisa disso, que é tão óbvio, né? Se a frente de onda transforma-se numa frente de onda plana, então o rastreamento é simplesmente o campo na posição original e com a fase corrigida pela distância percorrida. É o que acontece imediatamente após a reflexão pelo refletor principal. A gente já tinha usado isso daqui antes, quando a gente estudou o refletor parabólico. Mas é tão simples que a gente não precisou falar sobre ótica geométrica para utilizar esse conceito aqui, essa fórmula. Mas agora a gente precisa. A gente poderia ter explicado de outra maneira, tá? Mas eu aproveitei para falar um pouco sobre rastreamento de raios. Então, vamos voltar para nossa geometria refletora. Deixa eu só colocar aqui a apresentação de slide atual. Parece que isso aqui está diferente. Só um segundo, pessoal. Só um momentinho, tá? Não, mas... engraçado. Parece que o arquivo é outro, mas não é não, né? Acho que eles mexeram aí no Office, enfim. Então, vamos fazer o rastreamento de raios para as duas configurações, para a Cassegrain e para a Gregoriana. Aqui eu estou começando com a Cassegrain, mas a gente vai fazer para as duas. Lembrando que a Cassegrain é aquela que tem como subrefletor uma porção de um hiperboloide aqui, ó. Então a gente vai rastrear o campo até a abertura. O campo primeiro é aquele que sai do alimentador. Aqui não tem tanta complicação assim, que aqui não é mais um sistema offset. Então o eixo do alimentador coincide com o eixo de simetria do sistema duplo refletor, que por sua vez coincide com os eixos tanto do paraboloide quanto do hiperboloide.
Então aqui é simplesmente o modelo de sempre. A componente θ e a componente φ desse campo. Mais tarde a gente vai ver que, de novo, né, o alimentador deve ser aquele que, segundo a terceira definição de Ludwig, não tem polarização cruzada. Mas mantendo, né, o mesmo raciocínio já usado antes, aqui eu estou usando qualquer tipo de antena como alimentador. A única coisa que eu preciso é que, antes de chegar no ponto S, no subrefletor, eu já esteja na região de campo distante desse alimentador, para assumir que essa frente de onda é TM e esférica. E aqui, reparem, ao invés de EP-, agora é o campo que chega no subrefletor. Então eu estou chamando de ES-, é imediatamente antes de chegar no subrefletor. Até aqui não tem novidade nenhuma. A novidade vai ser agora, porque você vai ter uma reflexão no subrefletor antes de chegar no refletor principal. Imediatamente após a reflexão, você agora tem uma onda esférica, mas como se estivesse vindo do ponto T. Isso é a propriedade geométrica do hiperboloide, né? Todo raio que parte de um foco é refletido como se estivesse vindo do outro. Em termos de frente de onda, isso significa que a frente de onda que é refletida continua sendo uma frente de onda esférica. Mas agora, como se estivesse saindo do ponto T e não do ponto onde está o alimentador. Então, para você rastrear esse campo até chegar no refletor principal, até chegar no EP-, a gente vai usar a teoria anterior. É o campo imediatamente após a reflexão, multiplicando este fator, onde em cima é o raio de curvatura da frente de onda, ou seja, é essa distância TS daqui, e embaixo é o raio de curvatura mais S, ou seja, mais a distância SP. Com a fase corrigida pelo percurso SP percorrido. Por que mais menos? É porque no caso da Cassegrain, essa onda é divergente. Então o raio de curvatura, o TS, vai ser positivo. A cáustica está atrás, no caso é um foco. Então esse raio de curvatura, TS, é positivo. Já para a gregoriana, o foco da elipse, do elipsoide, vai estar na frente. Então antes de chegar no ponto P, a onda converge para esse ponto para depois divergir. O sinal é negativo. O raio de curvatura está na frente. Então, mais vai ser usado para Cassegrain. E o sinal de menos vai ser usado para gregoriana. Tá? Essas direções, eu coloquei linha só para dizer o seguinte, no final, como a figura é muito simples, a gente vai conseguir recuperar o valor a orientação do campo lá na abertura. Então, para não perder muito tempo colocando rotação, essas expressões são grandes e desnecessárias. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, a componente que está na direção θF, depois da reflexão, vai numa direção nova, que eu chamei de θ'. Enquanto que o φF, ele vai numa outra direção, que é o negativo, mas enfim, que eu chamei de φ'. Tá? Isso aqui é o campo imediatamente após a reflexão. Isso aqui é o ES+. E tudo isso daqui é o EP-, é o campo imediatamente antes da reflexão no ponto P. Em relação a essa expressão aqui, alguma pergunta? Eu tenho, professor. Pois não. Não ficou muito claro para mim por que os vetores unitários, né? Eles mudaram o sentido, viraram outros, né? Porque na expressão que você desenvolveu na última aula, né? Os vetores unitários, eles tinham a mesma direção do campo na região do ponto conhecido, né? Que seria o ponto T, no caso. Uhum. Então, por que eles viraram esse linha aí? Vamos lá. Vamos com calma. Este é o campo imediatamente após a reflexão. É o ES+. Então, daqui para cá, não mudou.
O que mudou, ó, foi daqui para cá. Antes eram direções associadas a essa trajetória verde. Agora são as direções associadas à trajetória vermelha. Então, repare, este aqui, ó, é o ES+, imediatamente após a reflexão no subrefletor. E ele chega até o ponto EP- com as mesmas orientações, θ' e φ'. Ficou claro agora ou não? Eu não estou dizendo que esse daqui, ó, isso daqui não é igual a isso. Porque quando houve a reflexão, ó, um apontava perpendicular ao raio verde, agora ele aponta perpendicular ao raio vermelho, né, já que a onda é TM. Então houve uma mudança na inclinação do θ' e houve uma mudança na orientação do φ'. Mas do ponto S até o ponto P não mudou. Isso aqui, ó, é o campo na posição imediatamente após a reflexão, e acrescentando esses dois termos aqui, é o campo imediatamente antes de chegar no ponto P. Então, daqui para cá, isso daqui não mudou. Beleza? Beleza. Outra dúvida que eu tive foi em relação à sua fala que a onda que sai do hiperboloide, né, ela é esférica. Eu consegui enxergar isso, mas na equação não deveria ser... eu entendi de onde que veio essa constante. É tipo 1 dividido por uma constante mais R. Mas aí não degenera o significado de onda esférica? Eu não sei se eu fui claro na minha pergunta. Não, porque olha só, repare, o que é isso daqui, ó? Esse denominador aqui, ó, é a distância do uma T constante, né, mais até o o P. percurso, né? Uhum. Então, isso aqui não é a distância do ponto T ao ponto P? Ah, entendi. Não entendi. Então, esse daqui faz o papel do 1 sobre R, ó, daqui dentro. Ok. E só que eu reescrevi desse jeito para estar em conformidade com aquela fórmula da ótica geométrica, que é mais geral, não vale só para onda esférica. Talvez pelo fato da geometria esférica ser simples, eu pudesse explicar isso sem usar conceitos daquela ótica geométrica mais geral. Mas eu quis aproveitar para mostrar algo a mais aqui no curso. Inclusive é algo que é visto com mais detalhes pelo professor Cássio. Aquela fórmula da transparência anterior em vermelho, ela é geral, vale para qualquer situação, qualquer tipo de frente de onda. Inclusive frentes de onda astigmáticas. São frentes de onda que parecem uma sela de cavalo. Num plano ela é convergente e no outro plano ela é divergente. Aquela fórmula com raiz quadrada é geral. Essa daqui é particular para frentes esféricas, menos complicadas. Mas eu quis aproveitar e fazer algo mais geral. Beleza ou não? Beleza, mas aí veio outra dúvida aqui agora. A exponencial, então, era para ser, por exemplo, exponencial de menos j, st. Não, st não, pt, não? Não, porque ó, tem aqui, ó. Repare a fase, ó, é o que já andou, mais o que andou depois da reflexão. A fase é daqui, ó, daqui para cá, depois daqui para cá. A onda não veio daqui, ela veio daqui. Então, a fase tem a ver com o percurso óptico, né? Percorrido pela frente de onda. Foi daqui para cá e depois daqui para cá. Então, é isso daqui mais isso daqui. Isso daqui pertence ao campo no início da trajetória, logo após a reflexão no ponto S. Aí percorreu mais isso daqui até chegar aqui. É só a correção de fase até chegar lá no outro lado. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Porque o essencial é entender isso daqui. O resto é pegar as fórmulas do hiperboloide e do paraboloide e jogar aqui dentro. Isso aqui a gente vai reescrever em termos da geometria em questão. Mas se você não entender isso daqui, não vai entender o resto. O resto é manipulação, utilizando as equações da parábola, da hipérbole, para chegar numa expressão que vale para o sistema duplo refletor. Então, aqui eu vou começar com a configuração Cassegrain, que é a mesma da figura anterior. Lembrando, a 2C, na minha notação, é a distância interfocal, a distância entre os dois focos da hipérbole.
F é a distância focal da parábola, do paraboloide, que representa, né, o refletor principal. O foco do paraboloide coincide com esse foco do hiperboloide, aqui eu chamei de ponto T. Então, essa aqui é a distância focal. Esse F é do refletor principal. Esse 2C é do subrefletor. E, além disso, tem a excentricidade do subrefletor, que eu vou chamar de Ezinho. Inclusive, é a mesma letra E da exponencial. Cuidado, infelizmente, é a letra, né? Cuidado para não confundir. E no caso do hiperboloide, essa frente de onda após a reflexão, ela é divergente. Então, o raio de curvatura ST é positivo. ST, TS, enfim, TS é positivo. Tá? O outro sinal vai ser para outra gregoriana. E aí a gente vai pegar as equações do paraboloide. Não vou perder tempo, tá? Mas você mostra aqui, ó, repara, TS mais SP é a distância do foco do paraboloide até o paraboloide. Essa fórmula vocês já viram antes. Só que antes era θF ao invés de θP. θP esse ângulo agora. Ó. E aí eu reescrevi desse jeito. É a mesma fórmula, só que eu preferi, vocês vão entender por quê, escrever em termos do tangente de θP sobre 2 ao quadrado. Isso aqui você prova usando identidades trigonométricas. Do hiperboloide, sem provas, a gente mostra que o percurso RF, ó, esse percurso, menos este percurso, ou seja, esta distância de um foco até a superfície do hiperboloide, menos a outra distância, ou seja, do outro foco até a superfície do hiperboloide, é uma constante, e é igual a 2C sobre E. 2C é a distância interfocal, e aqui, ó, é a excentricidade do hiperboloide. No caso do hiperboloide, né, essa excentricidade é maior do que 1. A excentricidade é um número entre 0 e 1 para uma elipse, é unitário para a parábola, para o paraboloide, e é maior do que 1 para o hiperboloide. E nesta equação também temos a fórmula dessa distância RF. Ó. Essa distância RF é dada por essa expressão. Isso aqui é a fórmula do hiperboloide, é a fórmula polar, em função do ângulo θF. Além disso, dá para mostrar para o hiperboloide que a relação entre o ângulo θF e θP é dada por essa expressão. Por isso que eu quis colocar aqui, ó, tangente de θP sobre 2, eu vou substituir por isso aqui, ó. Estas equações, e essa daqui, ó, eu mostrei muito rapidamente lá no início de refletores. É uma transparência que mostra, sem prova nenhuma, as fórmulas polares das principais cônicas, parábola, elipse e hipérbole. Tá? São fórmulas úteis para quem trabalha com antenas refletoras. E aí, se você substituir tudo isso aqui dentro, mexe para um lado, mexe para o outro, você chega nessa equação aqui. Tá? Então, isso daqui é reescrito desta maneira aqui. Uma vez conhecidas essas equações, chegar nisso aqui é tranquilo. O problema é provar, né, para as cônicas que essas são as equações que representam essas relações. A gente não vai fazer isso aqui nas notas de aula. Estou dando para vocês as relações. E aqui, ó, você tem a fase, então, ó, até o ponto P. O que está faltando agora, após a reflexão pelo ponto P? Vira uma frente de onda plana, é só ajustar a fase e a orientação do campo, né? Agora sim, usando os dedinhos, eu ponho a orientação. Tá faltando. Opa, perdão, desculpa, perdão. Antes de chegar na abertura, eu vou fazer agora para gregoriana. Aí só depois é que eu completo, tá? Então aqui a gente para e vamos fazer agora para gregoriana. No caso da gregoriana... Ah, perdão. Antes disso, alguma pergunta? Então, para a gregoriana, repara, o subrefletor é um elipsoide. Então, a característica geométrica principal é todo raio que sai de um dos focos é refletido indo na direção do outro. Ou seja, este foco agora ele é real. Os raios passam por ele. De forma que
imediatamente após a reflexão, a frente de onda é convergente. Ela converge para o ponto T. Depois ela é divergente. Mas aqui, ó, ela é convergente. E o raio de curvatura, consequentemente, é negativo. O TS é negativo. Frente de onda convergente, raio de curvatura negativo. Frente de onda divergente, raio de curvatura positivo. Essa é a definição que a gente mostrou na aula passada. E aí a gente vai mais uma vez usar as equações das cônicas. E dá para mostrar, ó, mais uma vez, repare, SP menos TS, SP menos TS é TP. É SP menos esse cara daqui, é TP, que é dado por aquela fórmula do paraboloide já mostrada na transparência passada. É a mesma equação. Então aqui embaixo você vai trocar por isso. Ou seja, não mudou nada. E agora tem um sinal de mais aqui, porque para a elipse, a soma, e não a diferença, a soma RF mais TS é que é constante igual a 2C sobre E. Então, pasmem, a fórmula no final é a mesma. Eles têm a mesma fórmula. A diferença é que para o hiperboloide, o epsilon, a excentricidade é maior do que 1, isto é positivo. Enquanto que para o elipsoide, a excentricidade é menor do que 1, isto é negativo. Isso tem a ver com o fato, toda vez que um raio cruza um foco, a fase muda de 180 graus, de π. Isso é conhecido como o fator de fase de Gowe. E o estudo disso está fora do escopo do curso. Tá? Então, até esse fator de Gowe, Goan, sei lá como é que fala isso aqui, já está embutido na equação. Ou seja, a mesma expressão da Cassegrain, as duas têm a mesma expressão. Ainda bem, né? Agora sim, concluindo o rastreamento até a abertura, é só acrescentar a fase que está faltando do ponto P até o ponto A na abertura. E como as duas têm a mesma expressão, vale para as duas. E agora eu só ajusto. Ó, o que era θ', eu sei que vai virar ρ. Ou seja, apontando para fora do centro. Ρ. Chapéu. E o outro, refletiu uma vez, inverteu. Refletiu a segunda vez, desinverteu. O φF aparece aqui no φ. Então, essas são a base polar já na abertura. Se você transformar isso em x e y, você vai ter as componentes x e y do campo na abertura. Vocês, o que é isso daqui, ó? Esse termo aqui entre parênteses. O que ele representa? Onde é que vocês já viram essa equação antes? Onde é que vocês já viram 2f dividido por 1 mais cosseno de θf? Alguém arrisca? Onde é que vocês já viram em notas passadas a expressão 2f dividido por 1 mais cosseno de θf? Ó, vou voltar atrás, uma transparência, para não ter que ir lá para uma outra, tá? Onde é que você já viu essa expressão antes? 2f dividido por 1 mais cosseno de θf, não θp, θf. Que equação é essa? A distância do foco até o ponto na parábola. Equação do paraboloide. Então, repara, o campo na abertura desse duplo refletor, após duas reflexões, é parecido com o campo na abertura de um paraboloide. Só que aparece esse termo, que antes não aparecia. E aí o pessoal fala o seguinte, é o campo na abertura de um paraboloide, só que não o paraboloide original,
com esta distância f, essa distância focal f, mas com uma distância focal equivalente. É um paraboloide com uma distância focal maior. E isso nos leva ao conceito do paraboloide equivalente para esse duplo refletor Cassegrain ou gregoriano, porque a fórmula é a mesma. Então, comparando esta expressão com aquela que a gente já obteve antes para o paraboloide simétrico, na semana passada, a gente chega à conclusão que o campo na abertura desse sistema duplo refletor, a menos da fase, repara, a fase não importa, porque ela é constante, as duas são constantes, né? A distribuição de amplitude e a distribuição de campo tem a mesma forma da distribuição de campo de um paraboloide. Só que não o mesmo paraboloide deste sistema, mas um paraboloide equivalente, com uma distância focal maior, uma distância focal equivalente. E essa razão entre a distância focal equivalente pela distância focal propriamente dita do paraboloide que nós estamos usando é chamada magnificação do sistema. Então, essa antena duplo refletora, do ponto de vista do traçado de raios da ótica geométrica, equivale a um paraboloide maior. Lógico, desde que você use o mesmo alimentador. Se você não usar o mesmo alimentador, não faz sentido. E o diâmetro tem que ser o mesmo. Então, o campo na abertura do sistema duplo refletor, ignorando o bloqueio do subrefletor, tem a mesma distribuição de campo de um paraboloide com uma outra distância focal, dada por essa fórmula aqui, ó. Essa superfície verde, que é uma superfície imaginária, ela não existe, é o paraboloide equivalente. E aí, para você projetar esta antena, essencialmente você usa aquilo que você já aprendeu para o paraboloide simétrico. Ou seja, a atenuação na borda do paraboloide simétrico tem que ser de aproximadamente 11 dB. O alimentador que você tem que usar tem que ser aquele que, segundo a terceira definição de Ludwig, não tem polarização cruzada. Então a gente não vai perder muito mais tempo estudando esse sistema duplo refletor, porque a gente já estudou, né, até onde foi possível, o paraboloide simétrico com detalhe. Então, esse é o conceito que a gente só consegue enxergar, né, comparando o campo da ótica geométrica do paraboloide equivalente, do paraboloide simétrico, com o de uma Cassegrain ou de uma gregoriana. Então, nessas equações aqui, só para deixar claro, ver se eu esqueci alguma coisa, dp, mais uma vez, é o diâmetro do paraboloide, o diâmetro da abertura. ds, que não entrou aqui, é como se o subrefletor fosse invisível. Lógico que isso tem que ser levado em conta numa análise mais caprichada, né? O ds é o diâmetro do subrefletor, o diâmetro projetado. F é a distância focal do paraboloide do refletor principal, esse daqui em azul. F é Q, a distância focal do paraboloide equivalente, que é maior do que a distância focal desse paraboloide aqui. 2C é a distância interfocal, a distância entre esses dois focos. E a excentricidade, que entra aqui, ó, no cálculo do paraboloide equivalente, é a excentricidade do subrefletor, no caso aqui do hiperboloide. Para uma hipérbole, a excentricidade é maior do que 1. Então, cuidado, esse E aqui, ó, não é a exponencial, o L é elevado a alguma coisa, não. É a excentricidade. Eu estou usando o mesmo símbolo que é utilizado geralmente nos textos. E, aparentemente, a primeira pessoa que percebeu isso foi o Hanna, lá há 60 anos atrás. Ó. Então, foi publicado, exatamente 60 anos atrás. O Hanna, em março de 61, teve esse trabalho publicado. Antes de ser I3S, era IRE, Radioengenharia. Aí depois o pessoal de rádio, de comunicações, juntou com o pessoal de
transmissão de energia para fazer o I3S. O I3S é a união do IRE, que é bastante antigo, já teve, entre outros, né, membros que publicavam artigos e tal, como é que chama lá? Ih, cara, me esqueci os nomes, mas são aqueles caras famosos lá, Benjamin Franklin, o Hertz, acho que não, ele morreu. Oi? Marconi? Não, talvez, não tenho certeza, mas enfim. Então, em 62, 63, o IRE junta com o pessoal de transmissão de energia elétrica para fazer o I3S. Então, o Transactions de antenas de propagação até 61, 62 era do IRE. Então, é um trabalho no que seria hoje, né, o Transactions de antenas de propagação do I3S, do HANA. Então, ó, antenas derivadas do telescópio Cassegrain. Mas, na verdade, ele também fala do gregoriano. Então, com o paraboloide equivalente, você começa o projeto dessas antenas. É lógico que são 2 refletores, agora tem difração na borda do subrefletor e do refletor principal. O método de abertura começa cada vez a ser mais discutível. Mas, pelo menos, ainda pode ser usado para você entender, basicamente, o funcionamento dessas antenas. E antes de abrir para perguntas, só concluindo com a próxima transparência, para a gregoriana é basicamente a mesma coisa. Você também tem um paraboloide equivalente para a gregoriana. E a fórmula da distância focal, repare que eu coloquei o módulo aqui, ó, que assim a fórmula vale tanto para a gregoriana como para a Cassegrain. Tanto para aquela que tem a excentricidade maior do que 1, como para aquela, como é o caso aqui, ó, onde a excentricidade é menor do que 1, porque aqui é um elipsoide. Então, no mesmo trabalho do HANA, isso daí é discutido. E em outros livros, né? Eu não sei se o Balanes chega a falar sobre sistemas duplo refletores na 4ª edição, deveria. Mas, de qualquer maneira, existem outros livros que tratam do assunto. E se você entendeu o paraboloide simétrico, então você também vai entender o sistema gregoriano e Cassegrain, usando o conceito de paraboloide equivalente. Alguma pergunta, pessoal? Então, só para antes de mostrar um exemplo, né, de como se começa um projeto de um duplo refletor Cassegrain-gregoriano, um comentário a mais, que é justamente sobre o diâmetro do subrefletor. Repare que nessa equivalência, o bloqueio do subrefletor não é levado em consideração. É como se, depois da reflexão, ele sumisse, ele ficasse transparente. Tá? Quando a gente usa o método de abertura e integra o campo na abertura, é lógico que a integral tem que levar em consideração esse limite inferior em rolinha. Ou seja, a integral vai de ds sobre 2 até dp sobre 2. Mas na equivalência que a gente mencionou, isso não é dito. E aí, consequentemente, a pergunta é, bom, eu sei que segundo o paraboloide equivalente, a gente deve colocar aproximadamente 11 dB de atenuação na borda, isso vai nos dar a razão F sobre D, e com a razão F sobre D, e conhecido o F do paraboloide, eu consigo calcular a excentricidade do subrefletor. Beleza. Então a gente consegue, através do paraboloide equivalente, estimar a excentricidade que esse subrefletor deve ter. Mas e o diâmetro dele? Aonde que a gente corta ele? E, consequentemente, em que posição vai ficar esse foco? Porque, repare, se eu chegar o foco mais para trás, eu posso aumentar o diâmetro do subrefletor. Se eu chegar o foco mais para frente, eu posso diminuir o diâmetro do subrefletor sem mexer nessas direções, sem mexer nas trajetórias, nos ângulos. Então a pergunta é qual é o diâmetro ótimo, já que ele não entrou nessa análise, ele não entra nessa análise.
Então, isso foi, logicamente, que investigado por outros pesquisadores, bem depois do Hanna. Tá? E essas perdão. Primeiro eu falo do projeto. Mas aí eu também agora eu vou pular isso daqui. Então, outros pesquisadores depois eu volto atrás, tá, pessoal? Eles descobriram o seguinte, que o melhor diâmetro que leva em conta os efeitos da difração na borda do subrefletor, etc, 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 ele tem um diâmetro que é de 10 a 15%, em média 12%, né, 0,12%, do diâmetro do refletor principal. Então, o diâmetro de subrefletor ótimo é em torno de 10 a 15%, depende dos casos, do diâmetro do refletor principal. E aí eu aproveito, né, depois eu volto para essa transparência, eu aproveito que a gente já estudou a abertura uniforme bloqueada para estimar quanto esse diâmetro de subrefletor retira de eficiência de iluminação. Então, esse problema vocês já resolveram, a gente já resolveu em outras transparências, inclusive vocês voltaram a resolvê-lo numa das listas de exercício. Então, eu vou ter, não é o nosso caso, tá? Mas eu vou assumir uma abertura uniformemente iluminada com esse bloqueio, que aqui está representando o bloqueio do subrefletor. Repare que o paraboloide equivalente não tem um campo com amplitude uniforme. Tá? Isso aqui é um caso particular. É de uma distribuição de campo uniforme nessa abertura, só que ela é bloqueada por esse diâmetro ds. Então a gente já estudou esse problema. A gente pode aplicar superposição. No final, a gente chega na conclusão que o diâmetro, a diretividade máxima, né, na direção θ igual a zero, na direção perpendicular à abertura, não é mais aquela da abertura circular uniforme de raio de diâmetro dp. Ela possui essa eficiência de iluminação aqui, ó. Ou seja, você leva em conta a área não bloqueada, que é dada por essa razão aqui, ó, essa expressão. Se, na prática, o diâmetro do bloqueio é em torno de 10% do diâmetro do refletor principal, do diâmetro da abertura, se isso daqui é em torno de 10%, 0,1, quanto vai dar isso ao quadrado? Quanto é 0,1 ao quadrado? Alô? Alguém está me ouvindo? Alô? 0,0. Isso, 0,01. Ou seja, assumindo a distribuição de campo uniforme na região amarela, isso aqui dá 99%. Então a perda, apesar de ser um diâmetro da ordem de 10% do diâmetro da abertura, essa perda de eficiência por iluminação não é tão grande assim. 1% de perda. Só que o problema não é esse, é que você tem outros efeitos que atrapalham o comportamento elétrico dessa antena. Esse bloqueio e a difração na borda, tanto do subrefletor como no refletor principal, vão aumentar o nível de polarização cruzada. Você também tem um bloqueio das estruturas de suporte que sustentam o subrefletor no lugar, que não foram levadas em consideração, aumento no nível dos lóbulos secundários. Então, mas de qualquer maneira, o conceito do paraboloide equivalente é útil para você começar o projeto dessa antena. E foi isso que eu pulei na transparência anterior. Eu pensei que eu ia falar dos 10% antes, mas não. Então, para fixar esse conceito do paraboloide equivalente, vamos imaginar essa antena aqui, ó. Essa antena Cassegrain, onde a abertura tem um diâmetro de 100 comprimentos de onda. Esse paraboloide ele tem uma distância focal de 50 comprimentos de onda, de maneira que
A razão F sobre D é de 1/2, 1 sobre 2. E o subrefletor, o hiperboloide, ele tem uma excentricidade de 1,5. E a pergunta é, dadas essas dimensões, usando o paraboloide equivalente, né, para iniciar o seu projeto, qual deve ser o alimentador que vai te dar a melhor eficiência de abertura possível, né, para essa situação? Assumindo que o alimentador, né, tem o diagrama de radiação modelado pelo cosseno elevado, qual o valor do N do modelo cosseno elevado que vai representar melhor tal alimentador? Então a pergunta aqui é qual o valor do N do cosseno elevado que te dá a melhor eficiência de abertura segundo o paraboloide equivalente. Se você entendeu o conceito, o resto é pegar as equações e fazer contas. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, antes de achar o alimentador, a gente tem que achar o paraboloide equivalente. E aqui, ó, temos todas as informações necessárias. O diâmetro do paraboloide equivalente vai ser o mesmo diâmetro da abertura original. E a distância focal equivalente vai ser dada por esses dois parâmetros aqui, ó. Então, com essas três informações, a gente obtém o paraboloide equivalente. A distância focal desse paraboloide equivalente vai ser de 250 comprimentos de onda. Ou seja, o nosso paraboloide equivalente vai ter uma razão F sobre D de 2,5. Lembra que para o paraboloide simétrico, por problemas, né, mecânicos, essa razão era de 0,3, 0,4, aqui é de 2,5. Ou seja, o foco do paraboloide equivalente vai estar bem longe do paraboloide equivalente. Repare, o ângulo de borda, que no paraboloide simétrico é em torno de 60 graus, 70 graus, aqui deu 11 graus. 11,42 graus. Usando a fórmula do paraboloide. Para achar o ângulo de borda, que é o mesmo ângulo de borda aqui no subrefletor. É a projeção do raio. Logo, o que você espera do alimentador nesta antena em relação a de um paraboloide simétrico geralmente utilizado? Você espera que o alimentador seja mais ou menos diretivo? Que ele seja mais diretivo, né? Que o N dê maior do que tinha dado nas últimas aulas. Exatamente. Vamos lembrar que no paraboloide simétrico, o N, né, segundo o modelo de cosseno elevado que a gente adota, deu em torno de 1, 1,14. Vamos ver como é que vai dar agora. Então, o que você faz? Usa a lei lá do Silver. Você tem que pôr aproximadamente, né, 11 dB de atenuação na borda deste paraboloide equivalente. Ó. Então você vai usar essa figura azul para fazer o cálculo. Então a gente já viu essa fórmula antes para o paraboloide simétrico. Você tem que pedir que 40 log de cosseno de θe sobre 2, mais aí o 2 e o n que aparecem aqui eu passei para fora do logaritmo, 20n log do cosseno de θe, aproximadamente igual a menos 11 dB. O θe é conhecido, 11,42 graus. Quando você substituir, ó, olha o N, 63. Isso significa que o seu alimentador tem que ser bem diretivo. Ou seja, ele tem que ter uma abertura bem maior do que os alimentadores que a gente geralmente utiliza para um paraboloide simétrico. Você pode pensar de outra maneira. Se eu preciso de um alimentador mais complicado e, consequentemente, ó, que eu tenho que colocar aqui atrás, abrindo um buraquinho aqui na superfície do refletor,
Esses alimentadores maiores podem ser utilizados sem problema nenhum num sistema duplo refletor gregoriano ou Cassegrain, desde que você ajuste as dimensões dos refletores, utilizando como base o paraboloide equivalente. Definidas as geometrias do paraboloide equivalente, aí você ajusta o diâmetro do subrefletor para ter entre 10% a 15% do diâmetro do refletor principal. Como você faz isso? Ajustando a distância entre os focos, que é o outro parâmetro que não entrou nessa equação aqui. Se você aumentar a distância interfocal, você chega o subrefletor mais para longe e você pode aumentar o diâmetro do subrefletor. Se você aproximar o foco do outro, você diminui o diâmetro do subrefletor. Estudos para obter o melhor diâmetro foram feitos, principalmente por um professor que já morreu, já faleceu há pouco tempo, o Kildall. Então, ele trabalhou na década de 1980 com vários estudos em cima de antenas duplo refletoras. Então, nesse caso, o alimentador vai ser altamente diretivo. São aquelas cornetas de abertura bem grande que eu mostrei em algumas fotos na aula passada. Em relação a esse problema, alguma pergunta? Então, aqui está aquele comentário. Nós aqui resolvemos o problema desde o paraboloide simétrico, utilizando o conceito de traçado de raio. Ou seja, usando o conceito de ótica geométrica, a gente consegue rastrear o campo desde o alimentador, do foco do sistema refletor, até a abertura. Tá? Se vocês olharem no livro do Balanis, não é assim que ele faz. O Balanis trata o problema escalarmente, usando o conceito de conservação de energia. Para antenas com simetria circular, que é o caso do paraboloide simétrico e agora desse duplo refletor simétrico, circularmente simétrico, isso é tranquilo, porque com os dedinhos depois você consegue recuperar a informação da polarização. E com a distância, o percurso óptico determinado, a fase do campo na abertura, que aqui é constante, então isso não é tão problemático. Mas se a geometria for offset, lembra do refletor parabólico offset, a confusão que foi para achar o campo na abertura? Essa conservação de energia não é suficiente, tá? De qualquer maneira, eu estou aproveitando esse finalzinho de notas do Cassegrain e do Gregoriano para ilustrar. A gente não precisa fazer isso, porque a gente já resolveu o problema, mas eu aproveito esse finalzinho para ilustrar a utilização de conservação de energia na análise do campo na abertura. Lembrando, mais uma vez, que isso é limitado, né, para geometrias simples, no caso, geometrias com simetria circular. Se as geometrias forem mais complicadas, como, por exemplo, um refletor offset, talvez seja melhor utilizar rastreamento de raios, ótica geométrica. Então, só vou começar aqui a resolver o problema, né? Como seria resolvido se tivéssemos utilizado o que o Balanis faz com o paraboloide, né? Conservação de energia. O conceito é simples, tá? Você tem um feixe de raios que sai lá do seu foco e chega na abertura. Por motivos óbvios, né? Quando a frente de onda é esférica, você quer usar as coordenadas esféricas, os ângulos θ e φ. Aqui, como tem simetria circular, o φ não importa. Então, eu deixei só indicado o ângulo θ. Já na abertura, se ela for uma abertura circular, você vai querer usar as coordenadas polares, ρ e φ. Então, eu estou mostrando aqui, e como tem simetria circular, de novo, o φ na abertura, para esse problema aqui, não é tão relevante assim.
Então eu estou pegando aqui um plano, um corte, para ilustrar a relação, ó, do feixe de raios que parte do foco em função de um infinitésimo de ângulo θf, e esses raios chegam paralelos entre si na abertura, definindo aqui um infinitésimo de ρ, um dρA. E a conservação de energia impõe o seguinte, que a potência nesse feixe de raios tem que chegar igualzinha nesse feixe de raio na abertura. Por quê? Porque os dois refletores são assumidos condutores perfeitos. Nada é transmitido. Nada está sendo perdido nessas reflexões. Então, toda a potência que sai nesse feixe de raio, o infinitésimo d θf, tem que chegar na abertura com esse infinitésimo dρA. Logicamente que a figura é tridimensional. Agora você tem que pôr isso para girar. Eu não fiz isso para não fazer a figura mais complicada. Então, a conservação de energia impõe que esta integral dê o mesmo resultado desta daqui, ó. Essa é uma frente de onda TEM esférica integrada na esfera de raio RF. Enquanto que isso daqui, ó, é uma frente de onda plana, TEM, integrada na abertura. Eu só tirei daqui os ângulos dφ, o ângulo φ, o dφf e o dφ eu tirei, porque os dois são iguais, integrado de 0 a π. Então a integral em φ não precisa, só precisa dessa daqui, já que eu estou assumindo a geometria circularmente simétrica. Em relação a essa igualdade, alguma pergunta? Logo, se você fizer o limite desse delta θf e, consequentemente, desse d, delta não, d, né? dρA, dθf, tendendo para zero, você vai chegar que essa igualdade implica em que os integrandos sejam iguais. E isso te dá o módulo do campo na abertura, ou, se você preferir, elevando tudo ao quadrado, a densidade de potência na abertura, em função da densidade de potência do alimentador e da geometria do sistema óptico. Foi isso daqui que o Balanis usa. É isso daqui que o Balanis usa. Né? O Balanis utiliza para obter a expressão do campo na abertura da antena e, consequentemente, as características de radiação da abertura. Ele não usa rastreamento de raios. Ele usa isso daqui. Se você souber a relação entre a coordenada ρ na abertura e o ângulo θf do alimentador, analiticamente, você resolve a derivada, obtém a expressão e o problema está resolvido. A fase é só utilizar as equações das cônicas para obter o percurso total percorrido até a abertura. E o vetor, né? Aí você tem que usar os dedinhos, né? E saber, ó, a direção θf do alimentador chega na abertura na direção ρ. A direção φf do alimentador chega na abertura na direção φ. E o problema está resolvido. Então, para uma geometria circularmente simétrica, provavelmente é mais fácil usar isso daqui. Mas se você perder a simetria circular, isso daí não vai te ajudar em nada. O paraboloide simétrico do Balanis, ele assume o tempo todo que o alimentador dele e a geometria são circularmente simétricos. Então, ele usou isso desde o início. Nós aqui não fizemos isso. A gente assumiu que qualquer alimentador pudesse ser utilizado. O fato dele ser circularmente simétrico veio como consequência da análise. Porque se você não quer polarização cruzada, automaticamente o diagrama de radiação vai ser circularmente simétrico. Mas nós chegamos nessa conclusão analisando o campo na abertura vetorialmente. Foi um percurso mais, né,
mais elegante, matematicamente mais trabalhoso, mas em compensação a análise foi completa. A gente mostrou, tudo correu bem, né? Vocês viram as condições para você ter a melhor eficiência de abertura de um refletor parabólico simétrico e, consequentemente, de um sistema duplo refletor Cassegrain ou gregoriano. Em relação a essa equação, a essa transparência, alguma pergunta? Essa relação você obtém com as equações das cônicas, ou seja, o tratamento aparentemente é mais simples, mas você não consegue se livrar das equações das cônicas. Então, esse mapeamento entre ângulo do alimentador e posição do campo, do ponto na abertura, isso você não escapa. Com as equações você consegue. Então, eu não vou fazer com detalhes, né? Você utiliza aqui as equações das cônicas e os triângulos, retângulos pertinentes. Então, você vai aos pouquinhos, usando o triângulo retângulo, a hipotenusa é TP, o cateto é ρA. Então, você tem essa relação entre ρA, TP e o ângulo θP, usando usando as relações de triângulo retângulo. O TP sai da equação do paraboloide. A relação entre o TP e o θF do alimentador sai da equação ou do elipsoide ou do hiperboloide, é a mesma para os dois. E no final você tem uma equação que te dá o ρA em função do θF. Aí você deriva e chega nisso aqui, substitui na relação anterior, mexe mais um pouquinho usando propriedades trigonométricas, ó, você vai chegar exatamente naquilo que a gente chegou. Em módulo, né? Aí a orientação e a fase você ajusta, já que a geometria é simples, por inspeção você chega na expressão final. Então essa é uma outra maneira de chegar no campo da abertura de um sistema refletor, mas ela só vai te dar bons resultados, né, fáceis, se houver uma certa simetria, no caso, uma simetria circular. Se o problema for tridimensional, como no caso do paraboloide offset, o tratamento é tão complicado quanto o rastreamento de raios. Provavelmente o rastreamento de raios é mais direto, te dá o campo direto, com mais robustez. Bom, aí tem o tratamento final, onde eu falo como acertar as orientações do campo na abertura, e depois a inclusão da fase, está aqui o campo da ótica geométrica. Só que isso daqui foi fácil por causa da simetria. No caso do offset, isso não seria fácil. Seria complicado. Ou seja, você ia ter que usar rastreamento de raios de todo jeito, no final das contas. E aí eu ponho aqui, ó, no final desse conjunto de transparências, só 4 artigos, tá? O do Hanna, que é clássico. Aqui, ó, o do Kildall, que eu falei para vocês, onde ele fala os efeitos da difração do subrefletor e, consequentemente, ele faz um estudo onde, entre outras coisas, ele chega lá no diâmetro ótimo para essas antenas, levando em conta os efeitos da difração do subrefletor. E o Kildall era um cara ótimo, ele era um engenheiro também, um bom engenheiro, então ele era prático. Os trabalhos dele não são só teóricos, são práticos também. E aí, se você tiver problemas com alinhamento do alimentador, ou seja, o alimentador estiver deslocado, esses artigos aqui tratam da desfocalização provocado pelo deslocamento do centro de fase do alimentador. Tá? Aí já é uma coisa mais específica. E com isso a gente fecha o conjunto número 10 de transparências. Não havendo perguntas, eu vou partir para o conjunto número 11. Onde continuamos com antenas refletoras e no início continuamos com antenas refletoras circularmente simétricas.
nesse conjunto número 11 de transparências, ainda estamos fora do livro do Balanes. O livro do Balanes não trata de nenhuma dessas antenas, tá? Então, as referências continuam sendo as notas de aula. Então, antes de falar do sistema duplo refletor offset, vamos ainda ver um sistema duplo refletor clássico, mas aonde as cônicas são usadas de uma outra maneira, mais práticas do que aquelas Cassegrain e gregorianas que a gente viu há pouco. Aquilo ali é a base para você entender o funcionamento de um duplo refletor, mas na prática eles não são usados daquela maneira. Na verdade, eles são usados modelados. A gente vai falar rapidamente sobre o modelamento de superfícies refletoras. Mas antes de falar sobre os modelados, eu vou mostrar para vocês uma outra maneira de definir superfícies duplo refletoras, ainda usando cônicas, parábolas, elipses, hipérboles como geratrizes. Só que agora elas não vão gerar mais um paraboloide, um elipsoide e um hiperboloide. Eles vão gerar superfícies quádricas, mas um pouco diferentes do que aquilo que a gente está habituado a ver. Tá? Então vamos começar primeiro falando sobre as antenas duplo refletoras, Cassegrain e gregoriana. Então, o que vocês acham numa antena como essa? Qual é o principal problema que ela apresenta? Esse tipo de antena duplo refletora. O que vocês acham que é o principal problema que você tem aqui? O posicionamento dos dois focos, né? Por quê? Você colocar exatamente, né, o hiperboloide em cima do foco da parábola e o alimentador em cima do foco do hiperboloide, né? Acho meio complicado isso, Ou seja, o mecanicamente alinhamento falando. das superfícies, o alinhamento do alimentador, isso que você falou é correto, tá? Mas vamos imaginar que, enfim, com muita precisão, essa é uma antena caríssima, você conseguiu esse alinhamento. Tirando fora o alinhamento, qual é o principal problema que você vê nessa geometria? Bloqueio? Oi? Bloqueio de abertura? Bloqueio. Isso mesmo, é o bloqueio. Tá? Por mais alinhado que isso esteja, o bloqueio está lá presente. E você tem um bloqueio não só causado pelo subrefletor, mas também pelas estruturas de suporte. Além esse bloqueio, no sistema Cassegrain gregoriano, eu devia ter mostrado na transparência anterior. Deixa eu mostrar rapidinho, tá? Vou voltar na transparência anterior, que eu tinha aberto antes de abrir essa daqui, ó, que foi o início da aula. Se eu não terminei... beleza, tá aqui, ó. Vou pegar essa figura aqui, ó. Repare, aqui está o sistema, por exemplo, o gregoriano, né? Todo raio que parte de um foco, esse foco onde está o seu alimentador, ele reflete como se ele reflete na direção do outro foco. No outro foco está também o foco do paraboloide. No final, o raio sai todos paralelos entre si, paralelos ao eixo de simetria da antena. Se eu fizer esse ângulo verdinho aqui, ó, esse θF, ó, se eu fizer esse ângulo igual a zero, o que acontece com essa trajetória vermelha? Se eu fizer, ó, aqui está maior. O raio volta para a fonte, né? O raio, repara, se o θF for igual a zero, é o raio principal. Ele sai perpendicular à abertura do alimentador, passa pelo T, reflete lá atrás, volta, e antes de chegar no refletor principal, ele encontra o alimentador na frente dele. Algo que não foi levado em conta na análise, né? Essa análise daqui, ó, depois que o campo sai do alimentador, é como se ele sumisse, como se ele desaparecesse. E depois que o campo é refletido pelo subrefletor, é como se o subrefletor desaparecesse.
Isso é uma propriedade das aproximações da ótica geométrica. Uma vez que o negócio refletiu naquela superfície, é como se ela não existisse mais. É por isso que a gente fala rastreamento de raios. A gente vai rastreando o raio e tudo que ficou para trás é como se fosse invisível, virasse invisível. Mas na prática, ó, repare, essa energia que sai na direção principal do alimentador e bate no centro do subrefletor, em princípio, segundo a ótica geométrica, volta para cima do alimentador. E parte dessa energia volta para dentro do alimentador. É o que a gente chama de perda de retorno. Você tem perda de retorno no interior do alimentador, não apenas por causa da mudança de geometria, né? Ou seja, nem toda energia consegue sair lá de fora, lá de dentro do sistema guiado, parte e volta para trás. Mas também retorno causado por essa reflexão no refletor, no caso aqui no subrefletor. Então isso diminui ainda mais a eficiência da antena. Sem falar que, mesmo assumindo o alimentador invisível, né, essa energia seria refletida pelo refletor principal e, pumba, ela seria bloqueada pelo subrefletor antes de chegar na abertura. Então você tem aqui dois bloqueios que não são levados em conta no método da abertura, que é o bloqueio do subrefletor propriamente dito, mas também um bloqueio do alimentador, que está no meio do caminho. Ele não é um ponto, ele tem um certo tamanho, né? E a energia que é capturada pelo alimentador, parte dessa energia volta lá para dentro, é perda de retorno. Você quer minimizar isso. Então, uma maneira de... Isso que eu vou mostrar para vocês não acaba com o bloqueio, mas minimiza os efeitos deletérios do bloqueio. Então, nós não vamos acabar com o bloqueio, não por enquanto, só na próxima aula. Mas você consegue minimizar os efeitos utilizando as cônicas de outra maneira. Por exemplo, o que acontece se eu utilizar esta configuração? Então, esta configuração, que eu vou explicar melhor daqui a pouco, continua sendo um sistema com dois refletores. São dois refletores, são circularmente simétricos, mas agora os eixos das cônicas, das geratrizes, não coincidem entre si e não coincidem com o eixo de simetria do sistema. Essa linha aqui, ó, traço ponto, continua sendo o eixo de simetria, o eixo Z, tá? Mas agora repare, o eixo do o eixo da elipse, aqui por acaso é uma elipse, tá? Mas podia ser uma hipérbole. Nessa figura, o subrefletor é gerado por uma elipse. Mas repara, o eixo da elipse não coincide mais com o eixo de simetria. O segundo foco foi colocado fora do eixo de simetria. Consequentemente, quando você girar essa geratriz em torno do eixo de simetria, a superfície resultante não é mais um elipsoide. Só seria um elipsoide se você girasse em torno do eixo da elipse. Esse eixo verde aqui, ó. Ou seja, ele é gerado por o subrefletor é gerado por uma elipse, mas não é um elipsoide. Acaba que fica esse bico aqui, ó, como se fosse um prato de bateria. Música, né? Bateria que eu digo não é bateria de pilha, é bateria de instrumento musical, como se fosse um prato de bateria, tá? Bom, esse segundo foco não está mais sobre o eixo de simetria. Então, quando você rodar isso daí, isso não gera mais um foco, e sim uma cáustica em forma de anel. Cáustica é o lugar geométrico onde os raios se cruzam. Então, repare, continua sendo uma elipse. Então, todo o raio que parte desse foco, que continua sobre o eixo de simetria, então isso aqui é um foco. É aqui onde você vai pôr o seu alimentador. Ele reflete na elipse como se estivesse indo na direção do outro foco. Isso não muda. Nesse outro foco, você faz coincidir o foco da parábola que gera o refletor principal. E o eixo da parábola não está desenhado nessa figura, mas você faz ele deslocado, paralelo, porém deslocado em relação ao eixo de simetria. Ele está paralelo ao eixo de simetria, mas não coincide com o eixo de simetria, ele está aqui acima. Ó. Mas a propriedade geométrica continua.
todos os raios que partem do foco da parábola, eles são refletidos paralelos ao eixo da parábola. Como esse eixo da parábola, nessa figura, está paralelo ao eixo de simetria, todos os raios partem do refletor principal paralelos entre si, perpendiculares à abertura. Ou seja, você continua conseguindo fase uniforme, fase constante sobre a abertura. Então você não perde a fase constante. O que você ganha com esse negócio? O que você ganha com uma geometria como essa daqui? A redução da perda de retorno. Se tudo correr bem, você ganha. Repare, a energia radiada pelo alimentador, se você conseguir ajustar as dimensões do subrefletor, do refletor principal e a posição desse foco, ó, repare que se o foco estiver acima dessa borda, nenhum raio proveniente do alimentador chega na abertura bloqueado pelo subrefletor. Ah, quer dizer que a abertura então não é bloqueada? Não, a abertura continua bloqueada. Aqui o bloqueio. A abertura continua bloqueada. Mas a potência total, segundo a ótica geométrica, toda a potência que sai do alimentador, essa não é bloqueada na abertura, ela vai toda para cá. Então você consegue, no final das contas, aumentar a eficiência dessa antena. Além daquilo que foi dito há pouco, né? Repare, nenhum raio refletido pelo subrefletor volta, né? Desde que você ajuste as posições dos focos corretamente. Repare, nenhum raio refletido pelo subrefletor volta para cima do alimentador. Ou seja, segundo a ótica geométrica, o alimentador também não bloqueia os raios. E você consegue até colocar esse alimentador, ó, repare, você consegue chegar, se for necessário, você consegue chegar o alimentador até mais perto do subrefletor. Você consegue um projeto mais compacto, uma antena mais compacta. Então, na verdade, você no final ainda modela essas superfícies, mas são essas antenas clássicas que você deve usar, e não as anteriores. As anteriores a gente usa para começar a entender o funcionamento dessa antena, as vantagens, as desvantagens, mas na prática você vai usar uma geometria parecida com essa daqui, ó. A gente vai ver daqui a pouco que a Gregoriana e a Cassegrain investigou anteriormente são casos particulares de duas dessas geometrias. A gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Neste caso aqui, o estudo vai ser totalmente genérico, ou seja, eu não vou mostrar para vocês equações, a gente não vai fazer análise analítica. Análise analítica é bravo, né? A gente não vai fazer análise disso, vai ser mais quantitativo. Eu só vou mostrar para vocês figuras e dizer para vocês que são essas geometrias que você tem que utilizar e não as anteriores, para depois sim modelar as configurações. As anteriores foi só para a gente entender o que está acontecendo, né? Foi um passo intermediário antes de chegar nessas antenas aqui. Então aqui você, né, continua tendo a abertura bloqueada. Isso aqui não acaba com o bloqueio, mas reduz os efeitos deletérios. Reduz a incidência de raios na borda do subrefletor, vindos do refletor principal, né? Reduz o bloqueio de energia pelo alimentador, reduz a perda de retorno associada à energia que volta refletida. Não a potência de retorno do alimentador continua lá, mas ela não é intensificada pela energia que volta espalhada pelo subrefletor. Então você consegue uma antena mais eficiente do que as anteriores, Gregorianas e Cassegrains. E, na verdade, todas essas fotos que eu mostrei para vocês, nenhuma delas é uma Cassegrain, uma Gregoriana clássica. Todas são ou oriundas
geometrias como essa daqui, ou modeladas. Quase todas são modeladas. Só que não adianta falar de modelagem enquanto a gente não entender as clássicas. A modelagem provavelmente vai ser assunto do início da próxima aula. Alguma pergunta, pessoal? Então foram feitas investigações. Aqui está mais, enfim, aqui eu vou mostrar algumas figuras antes de falar dos estudos que foram feitos em cima dessas antenas. Mais uma vez eu estou mostrando aqui a configuração ADE. Esse ADE significa elipse de eixo deslocado, Axis Displaced Ellipse, tá? ADE. Essa nomenclatura, inclusive, foi dada por um russo que investigou essas antenas, algumas dessas geometrias, na década de 1960. Então, o pessoal usa a nomenclatura dele, no caso aqui, ADE, até hoje. Onde eu coloquei só mais raios aqui, para ficar mais claro, né? Aqui, ó, a posição do foco onde você vai pôr o alimentador. Aqui eu já desenhei, ó, esse foco mais próximo do subrefletor. Aqui dá para ver com clareza o segundo foco da elipse, que após a rotação vai se transformar numa cáustica em forma de anel. E aqui os raios refletidos pela parábola, já que aqui eu especifiquei o eixo da parábola paralelo ao eixo de simetria da antena. Então, o subrefletor não é um elipsoide e o refletor principal não é um paraboloide. Eles são gerados por elipse e parábola, mas não são nem elipsoide nem paraboloide. E você consegue, mais uma vez, os raios paralelos entre si, o que caracteriza uma frente plana chegando na abertura, fase uniforme. Essas antenas mantêm fase uniforme. Pessoal, concluindo, se você usar o alimentador sem polarização cruzada, você consegue também polarização cruzada nula na abertura, abertura com polarização uniforme. A amplitude do campo continua não sendo uniforme. Tá? Alguma pergunta? O senhor podia explicar de novo essa questão da cáustica em forma de anel? Eu não consegui ver isso. Não é trivial, não vai ser cobrado nesse curso, não fica chateado não. Mas repara, tá vendo esses raios? Esses raios você está vendo aqui nesse corte. Nesse corte de um plano φ, ou melhor, um semiplano φ constante. Põe esses raios para girar em 3 dimensões. Então repare que em cada plano φ diferente, eles vão se encontrar num ponto. Só que esse ponto vai estar num plano φ diferente. Então, se você for ponto a ponto e fizer, né, o giro em torno do eixo de simetria, você não vai ter os raios se encontrando num ponto, e sim sobre um anel, sobre um círculo. Melhor, uma circunferência, né? É isso. Entendi. Beleza? Isso aí a gente não chama mais de foco. Isso daqui a gente chama de foco. Vai ser um ponto. Mas isso daqui agora vai ser, no caso dessa antena, um anel. Quando acontece isso, a gente não chama de foco. A gente chama de cáustica. O foco é um caso particular de uma cáustica, quando ela se degenera num ponto. Aqui, no caso, é uma cáustica em forma de anel. A projeção desses raios sobre o eixo de simetria define outra cáustica. Você vai ter outra cáustica, no caso é uma linha, que coincide com o eixo de rotação, o eixo de simetria. Então repare, essa antena aqui, ó, esse subrefletor vai radiar uma frente de onda que tem a forma de uma sela de cavalo. Num plano ela é divergente, no outro é convergente. Enfim, você pode usar traçado de raios também para mapear o campo até a abertura. A gente não vai fazer isso nessas notas de aula. Se um dia você precisar, eu vou até indicar, com muito gosto, diga-se de passagem, os artigos onde você consegue essas equações. E aqui está a figura em 3 dimensões, né? Depois da rotação, só para você ter uma ideia
de como ficam as superfícies depois de rodadas as geratrizes. Então, foram feitos estudos e chegou-se à conclusão que existem 4 famílias distintas, com características semelhantes àquelas ali. E isso foi chamado, inclusive no trabalho que eu fiz, que faz parte do trabalho de doutorado. Tá? Não fui o primeiro a mexer com essas antenas. Tá? Eu fui alguém que mexeu com isso. Eu mexi com isso no meu doutorado. E a gente viu, na verdade já tinha sido visto antes, tá? Mas meu orientador, a gente classificou as antenas desse jeito aqui, ó. São todas de eixo deslocado. Uma delas a gente chamou de a Cassegrain de eixo deslocado. Porque a Cassegrain clássica é um caso particular dessa daqui, quando você faz os eixos todos coincidirem com o eixo de simetria. Outra delas é a gregoriana, ou seja, a gregoriana que a gente estudou antes é um caso particular dessa, quando você pega todos os eixos e faz todos eles coincidirem com o eixo de simetria. As outras duas não são, embora o russo tenha dito, mas ele errou. As outras duas, você quando faz os eixos coincidirem, o subrefletor some, ele vira um ponto. Então eles não podem, não devem ser entendidos nem como Cassegrain, nem como gregoriana. São outras, é uma outra configuração. Quando o subrefletor, nesse caso, é gerado por uma elipse, a gente chama de ADE, que foi o caso das figuras anteriores. Quando é uma hipérbole, a gente chama de ADH. Tá? Isso tem sido, alguns autores têm adotado essas nomenclaturas, outros não. Tá? De qualquer maneira, ó, o primeiro a ver essas possibilidades foi o Morgan. Ele publicou um artigo em 1964. E em 1964, um inglês, o J.L. Lee, não sei o que é J.L., enfim, o Lee, em inglês, ele já patenteou uma ADE em 1964. Então, essas possibilidades já eram conhecidas há muitos anos atrás. Tá? E alguns começaram a investigar o comportamento do campo na abertura. O primeiro foi o russo, que eu falei para vocês, mas ele fez aproximado. Ele assumiu, ao invés de uma onda esférica partindo do foco, ele assumiu uma onda plana partindo do foco. Eu consegui, no meu doutorado, fazer tudo rastreando raio, usando ótica geométrica, a mesma teoria que a gente mostrou antes. Isso foi publicado no Transaction de Antenas de Propagação em 2001. Tá? Então, se um dia você for trabalhar com isso, precisar do campo na abertura, esse trabalho tem tudo lá com os detalhes necessários. O Aloysio Prata é o meu orientador de doutorado. E aí eu vou mostrar rapidamente as geratrizes. Então, cuidado, isso aqui ó, não é o refletor, são as geratrizes. A parte de baixo, a parte abaixo do eixo Z, não foi colocada aqui, senão a figura ia ficar muito complicada. Então, você define ó, as cônicas que geram as superfícies de revolução. No caso daqui, ó, é uma elipse. É uma elipse, é uma hipérbole. Tá? Então, aqui está um dos focos da hipérbole, o outro foco da hipérbole, o ponto P, que coincide também com o foco da parábola. Então, repare, o ponto P não está sobre o eixo de simetria. Se estivesse, seria a Cassegrain, que a gente estudou antes. Então, a gente chama isso aí de Cassegrain de eixo deslocado. Então, a característica geométrica é a mesma. O raio parte do ponto O, do foco do sistema, reflete na hipérbole, como se estivesse vindo do ponto P, só que no ponto P está o foco da parábola, os raios saem paralelos ao eixo da parábola. É só você fazer o eixo da parábola paralelo ao eixo de simetria. Então, após a rotação, todos os raios partem do refletor principal, paralelos entre si, e chegam numa frente de onda plana na abertura da antena. Se você fizer o ponto P tender para o eixo de simetria, esse ponto aqui, ó, esse extremo do subrefletor, do refletor principal, ó,
ele vem cá para baixo, ou seja, estes raios passam a ser bloqueados pelo subrefletor, mas você recai na Cassegrain. Ou seja, você nunca deve projetar a Cassegrain do jeito como a gente mostrou antes. Você tem que projetar uma Cassegrain deste jeito aqui, ó. E depois, se for do seu interesse, você ainda pode modelar essa superfície, que vai ser assunto da próxima aula. Mas você modela partindo da ADC e não da Cassegrain. Aí, naquele trabalho que eu falei, a gente fez os estudos paramétricos, né? E chegamos num resultado que a máxima eficiência de abertura teórica, seguindo os mesmos procedimentos do paraboloide que vocês estudaram, entendeu? Pelos mesmos motivos, é em torno de 80%. Então, é a máxima eficiência teórica, não leva em conta imperfeições nas superfícies, desfocalização, desalinhamento. É a máxima difração nas bordas, é a máxima eficiência teórica. Olha que coisa. São aqueles mesmos 80% que o Silver havia investigado para o paraboloide simétrico. Olha que interessante, hein? Quando você fizer esse diâmetro, essa distância aqui, ó, ir para zero, você recai na Cassegrain clássica, que a gente estudou antes. Outra possibilidade é, ao invés de usar um hiperboloide... perdão, desculpa, antes de prosseguir, repare que nessa antena, o raio principal do alimentador, ou seja, aquele que é direcionado para o centro do subrefletor, ele é mapeado na borda interna da abertura, ou seja, aqui, ó. O do centro vai para a borda interna. Essa observação vai ser importante daqui a pouco. Outra possibilidade é usar uma elipse para gerar o subrefletor. Então, repare, o raio sai de um dos focos da elipse, é refletido na direção do outro foco, o ponto P, onde você mais uma vez faz coincidir o foco da parábola. Quando você põe isso para rodar, você vai ter, como o eixo da parábola e o ponto P estão fora do eixo de simetria, a figura tem simetria circular, mas não é mais um elipsoide, não é mais um paraboloide. Se você fizer mais uma vez esse raio aqui, ó, cá para o centro o eixo de simetria, ou seja, fizer essa dimensão verde 0, você recai na gregoriana que a gente estudou antes. Ou seja, esse ponto P vem aqui para o eixo de... Aliás, minto, né? Esse ponto... exato, esse ponto P vem aqui para o eixo de simetria, vira gregoriana. Por isso que a gente chamou essa configuração de gregoriana com eixo deslocado, ADG. Fizemos os estudos paramétricos, etc., chegamos mais ou menos nas mesmas conclusões. A máxima eficiência teórica, se você usa o cosseno elevado, né, como modelo para os estudos, mais uma vez, 80%. E mais uma vez, repare, o raio principal é refletido no centro da abertura. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? A terceira configuração parece que tem a ver com essas duas, mas não é. E ela tem uma característica que é fundamental para ela ser mais eficiente do que as outras duas. Essa é a ADE que eu tinha mostrado antes. Então vamos lá. Ela também, ó, tem um subrefletor gerado por uma elipse, mas ela não é uma gregoriana. Repara, na gregoriana, o raio principal do alimentador, ó, era mapeado no centro da abertura. Aqui não, ó. Repara, os eixos, o ponto P é colocado de tal maneira que o raio principal é refletido lá para cima, para a borda externa da abertura. A gente diz que isso causa a inversão da iluminação do alimentador. Ou seja, a iluminação do alimentador, a parte central, ao invés de vir para o centro da abertura, é mapeada na borda.
Vamos entender por que isso é importante. Vamos voltar lá atrás no paraboloide simétrico. Qual era o problema de se obter uma amplitude uniforme na abertura para o paraboloide simétrico? Qual era o problema? Por causa da diferença de percurso, né? Só o Elvésio fala, pô? Vamos lá, Elvésio, obrigado. Vamos lá. Qual era o problema? Pode falar. Beleza. Não fica, como é que chama? Com vergonha, não, pô. por, Eu costumo fazer essas coisas quando a aula é presencial. Eu tenho evitado por causa desse problema todo, né? É chato da aula remota. Para todo mundo, para mim, para você. Mas eu sempre faço essas brincadeiras. Não fica com vergonha, não. Continua, por favor. Dependendo do θF, né? O percurso, o comprimento óptico, né, que o raio faz, né, ele é maior, né? Aumentando. Maior... RF aumenta na direção da borda, né? Uhum. E para compensar isso, o que você devia fazer com o alimentador? O alimentador ele tinha que ter um ganho, né, que diminuísse com o aumento de θF, né? Não, ao contrário. Ganho que aumentasse um aumento do θF para compensar a atenuação espacial. Ou seja, o alimentador devia ser mais diretivo na borda do refletor do que no centro. Mas a gente viu que os alimentadores geralmente têm o oposto. Eles irradiam mais para o centro do que para as bordas. Aqui, ó, por causa dessa inversão, se você projetar isso direito, você consegue um campo que não é uniforme, mas ele é menos desuniforme que nos casos estudados até o momento. Por quê? Repare, o raio principal, ao invés de ser mapeado no centro da abertura, ele vai para a borda externa, que é onde a atenuação espacial é maior. Então você está jogando mais energia do alimentador aonde precisa. E, consequentemente, você tem uma iluminação de abertura, mesmo sem modelar o refletor, menos desuniforme. Ela continua não uniforme, mas ela é melhor distribuída que nos casos anteriores. Por isso, quando a gente fez o estudo, a eficiência teórica da ótica geométrica, teórica, subiu 10%. Essa antena, do ponto de vista elétrico, é mais eficiente do que as duas anteriores. Isso já tinha sido observado antes, não fui eu que observei isso, tá? O que eu fiz foi conseguir o campo da ótica geométrica na abertura e permitir estudos paramétricos, etc, etc. Mas isso já tinha sido observado antes pelo Yerokimowicz, é um russo que já tinha investigado essa antena antes. E a ADC e a ADE. Ele chamou de, inclusive, ADC, a terminologia dele. O erro dele foi dizer que a ADE é um caso particular da ADG, e não é. Se você fizer esse ponto P, não vou explicar os detalhes aqui, mas se você fizer o limite desse ponto P tendendo para zero, esse subrefletor, o DS, vai diminuindo até tender para zero. O subrefletor some. Tá? Então, a ADE não é a ADG, apesar do Yerokimowicz dizer isso. De qualquer maneira, o pessoal já sabia que essa antena é mais eficiente. E a gente mostra na teoria, né, que você consegue, teoricamente, 10% a mais de eficiência sem modelar essas superfícies, utilizando as cônicas ainda para representá-las. Tá? E, além disso, tem outra grande vantagem, que também já era conhecido. Olha o traçado de raios aqui. Essa região fica livre, então significa que, se for possível, você consegue chegar ao alimentador mais perto do subrefletor. Ou vice-versa, você consegue chegar ao subrefletor mais perto do alimentador. Você consegue sistemas mais compactos. Então você vai ver que, em algumas figuras que eu vou mostrar, o subrefletor está quase que no mesmo plano da borda do refletor principal. E esse refletor principal ele é mais côncavo, né? Parece mais uma bacia. Então, isso aqui já era pesquisado na década de 1980
em 1990, aqui no Brasil, ó, pelo CPQD, onde a Telebrás ainda existia. O CPQD era o laboratório da Telebrás. E o grupo de antenas do CPQD, eles não desenvolviam só cornetas, não. Eles também desenvolviam projetos de antenas refletoras. A ADE já era estudada aqui no Brasil naquela época. Aqui está também o subrefletor lá na câmara anecoica do CPQD. Acho que nem existe mais essa câmara anecoica. É o subrefletor visto por trás. Então, ó, repara o biquinho visto por trás aqui, ó, da superfície dessa ADE. Então, alta eficiência, né, por causa da inversão que ocorre na iluminação proveniente do alimentador. Um caminho óptico, não levando em conta as difrações nas bordas, né? Levando em conta só a ótica geométrica. O caminho óptico livre de bloqueios, tanto para o alimentador como para o subrefletor. E configurações mais compactas. Repara que o refletor principal, ele é mais pronunciado, assim, como é que eu vou dizer? Ele é mais côncavo, né? E você pode chegar, ó, o subrefletor mais para perto do plano da borda do refletor principal. Então, aqui no Brasil, o pessoal já pesquisava essas antenas. Essa foi uma proposta, infelizmente... Oi, pode perguntar. O que é câmara anecoica? Câmara anecoica é uma sala fechada, porque se não for fechada é semi-anecoica, com espumas nas paredes, onde essas espumas são projetadas para não refletir campo de volta, para absorver o campo que chega nela. Então você consegue simular, não é preciso, não é exato, é mais ou menos. Você consegue simular espaço livre. Tudo que bate na parede é absorvido pelas espumas que você põe na parede. São umas espumas especiais. Então, com isso, você consegue simular o espaço livre. E é assim que geralmente você... Bom, é uma das maneiras de você medir antenas, desde que elas caibam dentro da câmara anecoica, né? Essa daqui, por exemplo, não ia para dentro da câmara anecoica, então era um campo de prova aberto, né? Beleza? Você tem câmaras anecoicas pequenininhas, de campo próximo. Se não me engano, no Cefet, a professora Úrsula tem uma, pequena. Aqui no PPGE, o pessoal do Zé Osvaldo, de compatibilidade eletromagnética, parece ter uma câmara anecoica semi-anecoica, ou seja, a espuma não cobre o espaço todo, só uma parte. Então, se um dia você puder visitar a câmara, fica lá no antigo PPGE, naquela caixa forte do tio Patinhas, onde o pessoal faz ensaios com transformadores para CEMIG. Então tem um apêndice lá onde foi construída essa câmara anecoica. Beleza? Beleza. Se não me engano, quem mexe com isso são os professores Ricardo Adriano, Elson. Então, se algum de vocês for trabalhar com eles, talvez, né, acabe trabalhando, talvez, hein, utilizando, fazendo alguma medida nessa câmara anecoica. Isso foi um projeto que eu não participei do projeto, foi o meu orientador com o pessoal do JPL. Eles chegaram a pesquisar essa configuração ADE para ser utilizada numa dessas missões para Marte. Não no carrinho que vai para Marte, mas tem uma coisa que fica rodando em torno do planeta que faz o carrinho se comunica com essa sonda e a sonda se comunica com a Terra, né? Então é a antena de alto ganho que iria na sonda, né? Que fica orbitando em torno do planeta. Ela não voou em 2001 porque o pessoal sempre usa a Cassegrain, ou pelo menos sempre usava a Cassegrain. Então, por isso, não havia testes mecânicos ainda suficientes para ter certeza de que essa antena mecanicamente é robusta. O que dizem, né, quando você joga um negócio no foguete, até sair da atmosfera, ele treme mais que trem da Central do Brasil. Então, o pessoal tem que saber se isso aqui realmente está bem sólido, robusto do ponto de vista mecânico. Mas do ponto de vista elétrico, foi um sucesso. E se eu não estou enganado, nas outras missões, o pessoal começou a usar
essa antena ADE. E aí, como eu tinha feito o programa de análise, eu tinha começado o estudo das eficiências dessa antena, eles me botaram como coautor no trabalho, mas infelizmente eu não participei nem do projeto, nem da análise dessa antena. Aí depois eu descobri que em 2008 teve a primeira missão indiana à Lua, não pousou na Lua, né, mas, enfim, era não tripulado. E eles usam uma ADE também como antena de alto ganho. Então aqui, e nesse caso, eles tiveram, como você tem uma possibilidade de uma geometria compacta, o negócio ficou tão compacto que, olha só, ao invés de prender o subrefletor no refletor principal, eles prenderam usando esses como é que eu vou chamar? Esses postes na própria borda do alimentador. A corneta está aqui, ó. Isso aqui é a borda da corneta. Aí eles prenderam mecanicamente, é o Williams, eles prenderam mecanicamente a borda, né, o subrefletor. Não, Williams não, quem é esse cara então? Só um minutinho, pessoal. Tá, não sei quem é. Na borda. Aconteceu algum problema com o link? Alguém saiu fora? O link falhou? Não. Beleza. Eu recebi uma mensagem aqui, eu não sei do que se trata. Então eles usaram, né, inclusive, o nosso trabalho para projetar essa antena. No trabalho tem lá fórmulas para projetar, para achar o diâmetro, para achar a distância focal, aquelas coisas todas. E aí travou aqui a minha tela. Só um momento. Não sei o que houve. Fui falar. Tá aqui o diagrama de radiação, no caso, é a polarização circular. A mão esquerda aqui foi colocada como polarização principal, a mão direita é a polarização cruzada. Usando a terceira definição de Ludwig, etc. Tudo aquilo é usado na prática, tá? Em antenas refletoras. Então, eles acharam uma eficiência de 55%, longe dos 90%. Mas porque tem bloqueio, tem os postes. E isso eles fizeram sem modelar a antena, sem modelagem, usando as cônicas. Aqui teve essa antena eu projetei. Então, uma antena, ó, que foi tão compacta que a gente conseguiu colar o subrefletor no plástico, no dielétrico, na espuma do radome. O radome é essa estrutura que vem aqui na frente, protegendo a abertura da antena. Então, ficou tão compacto que a gente fez de tal maneira, ó, tudo foi projetado, as dimensões definidas, para fazer com que o subrefletor ficasse colado no próprio radome. E com isso você não precisa das estruturas de suporte, a abertura fica mais livre de bloqueios. Isso daqui era para rádio digital, em 40 GHz. Aquele alimentador que eu mostrei para vocês, ó, com as corrugações, era para essa antena aqui. Ó. Aqui. Então a gente consegue projetar, apesar de serem poucas corrugações, é uma antena que tem uma, para o gasto aqui, né, uma polarização cruzada baixa. Isso daqui foi a primeira ADE fabricada pela agência europeia, em 2016, usando uma impressora 3D. Ela é de plástico, lógico, depois ela é pintada com tinta metálica, né? Óbvio. Mas ela foi impressa numa impressora 3D. É uma ADE, ó. Como o subrefletor pode ficar bem perto do alimentador, você consegue geometrias compactas. Lógico que aqui a análise vai ter que ser feita com mais cuidado, talvez até usando o método dos momentos, né? Porque ela está tão perto do alimentador que muito provavelmente a frente de onda que chega aqui no subrefletor não é esférica, né? É mais ou menos. Então, você pode começar projetando essas antenas utilizando ótica geométrica, mas quando chega num sistema tão compacto como esse, você vai precisar de uma análise mais robusta, usando um software comercial melhor, mais caro. Mas pelo menos você já vai estar próximo do ótimo. E finalmente tem uma quarta geometria, que ela tem a mesma propriedade da ADE, ou seja, o raio principal do alimentador é mapeado na borda externa.
só que ao invés de o subrefletor ser gerado por uma elipse, ele volta a ser gerado por uma hipérbole, mas não é uma ADC. Então a gente chamou isso de ADH, ou seja, a hipérbole de eixo deslocado. Só que, aparentemente, de todas as geometrias, é a menos prática, é a pior de todas. Por causa dos raios. O traçado de raios, para você conseguir o alimentador com um certo espaço, né, que não bloqueie os raios refletidos pelo subrefletor, você precisa de um subrefletor grande, com diâmetro grande. Aí você tem todas as perdas associadas a um bloqueio grande. Então acaba que, na prática, provavelmente essa configuração é a pior de todas. E até hoje ainda não encontrei nenhum trabalho utilizando esse tipo de geometria. Ela é possível na prática, mas é possível teoricamente, né? Tem os mesmos 90% teóricos da ADE, por causa da inversão da iluminação do alimentador, mas na prática ela acaba não sendo utilizada. Então, essas são as configurações clássicas que eu queria mostrar para vocês. Só que, geralmente, essas antenas, principalmente as grandes, elas não são utilizadas desse jeito. Elas ainda são modeladas para você conseguir, na parte não bloqueada, uma amplitude quase uniforme, se for esse o desejo. Ou uma distribuição que te dê um certo nível de lóbulos secundários, sem perder eficiência. Para isso, você precisa modelar essa superfície. Você não pode mais usar parábolas e elipses. Você tem que usar superfícies modeladas. E esse é o assunto que a gente vai tratar no início da próxima aula. Então, eu vou parar. Já estendi o tempo, né? Vou parar a aula por aqui. Alguma pergunta, pessoal? Então, essa aula foi mais de apresentação, as possibilidades que envolvem essas geometrias. É possível, mais uma vez, obter o campo na abertura e fazer toda a análise baseada no método da abertura. Só que eu não vou mostrar as equações aqui para vocês. Essas equações existem em outros trabalhos. Se um dia você precisar, você tem as referências necessárias. Então, se não houver nenhuma pergunta, vou desejar uma boa segunda-feira para vocês. Daqui a pouco eu ponho o link dessa aula no YouTube.